Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que pena a gente não possa estar presencial, né? Acho que a única vantagem que o pregador tem é porque ele não vê ninguém dormindo. Apesar que tem alguns irmãos aqui que se dormir, aí já me... Mas pode dormir aí na sua casa também, que o pastor sempre fala que a gente pode dormir, né? Então pode dormir. Estou brincando, viu, irmãos? Não dorme não, que vai ser uma bênção. E hoje eu queria estar compartilhando, eu queria também mandar um abraço também para o irmão meu que eu encontrei ontem, o Emerson, a Ariane, esposa dele. Mandar um abraço para minha sogra, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E eu queria estar agora, neste momento, ministrando as Escrituras, né? Dando continuidade no nosso tema, a respeito da igreja exclusiva para ser inclusiva. Semana passada foi uma bênção, e eu assisti, né, em casa, e o pastor ele tratou esse tema, né, e ele falou a respeito de Adão e Eva, né, ele falou a respeito de Adão antes da queda. Vocês lembram que Adão antes da queda, ele e Eva eram um só, eram os dois uma só carne, o pastor até citou isso, e depois do pecado, o que aconteceu? Adão foi e deu um nome, né, para Eva. Então, Eva se tornou ali o indivíduo, né? Já deixou, o pecado fez isso conosco, e hoje nós estamos onde nós nos encontramos justamente por causa disso. Buscando muitas vezes nossos próprios interesses, olhando nós como indivíduo, não como comunidade. E nós sabemos que o nosso Deus é comunidade, né? Eu andei ouvindo alguns irmãos falar a respeito de exclusividade, né? Que a igreja é exclusiva. Como o pastor também mencionou, o Senhor nos elegeu, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que comprou nós, né? A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, né? Glorificar o Senhor no corpo. Nosso corpo não pertence a nós, nosso corpo pertence ao Senhor. Enfim, nossa vida pertence ao Senhor. Mas essa exclusividade, irmãos, a gente sabe que realmente Deus nos chamou e tem um propósito qual Ele nos chamou. Né? Deus separou a tua igreja. A palavra santo realmente tem esse significado de separado. Porém, quem que é santo, irmãos? Somos nós ou somos Deus? Quem que é santo, né? Quando nós pensamos aqui, assim, quem é santo? Nós logo falamos assim, não, é Deus. Mas nós agimos como se nós fôssemos santos, né? Então, o que eu queria hoje estar abordando é perdendo o Senhor de vista no caminho da santidade. Se nós perdemos o Senhor de vista no caminho da santidade, nós nunca teremos santidade. Porque o santo é Ele, então não somos nós. Então nós não podemos perder Ele de vista. Porque às vezes nós vemos algumas pessoas falando de exclusividade, a igreja separada e a igreja santa. E ela é santa mesmo, porque o ato da justificação também é um ato da santificação, que nos tornou justo e santificado pelo sangue de Cristo. Mas nesse processo de crescimento e santificação progressiva, nós precisamos vigiar e não perder o Senhor de vista. Se perder o Senhor de vista, irmãos, o escândalo acontece em nossas vidas. Então, quando nós pensamos nesse processo de exclusividade, de separados, nós precisamos entender que não é somente, como eu vejo muitas pessoas falando, né? Você precisa ser santo, você precisa buscar a Deus, você precisa largar essas coisas, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa mudar os seus comportamentos, porque você nasceu de novo, você está em Cristo Jesus. E aí a pessoa vai tentando parar de fumar, parar de beber, parar disso, fazer aquilo, porque nós relacionamos a santidade com o comportamento. E claro que a santidade tem a ver também com o comportamento, mas não na sua essência. Porque muitas pessoas com comportamentos corretos, sem ser cristão, irmãos, moralmente a pessoa é bacana e ela não está exercendo santidade, porque a santidade ela tem a fonte como o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que se você pode entregar toda a sua fortuna para sustento dos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Olha o que ela está falando. Então, se nós uma atitude correta, é uma atitude correta, dividir nossa fortuna com os pobres, né? Uma atitude correta. Porém, pode ser uma atitude que não seja santo. Porque o santo não tem a ver somente com o exterior, tem a ver com o interior. Porque as motivações podem ser erradas.
Então, quando nós relacionamos o santo, ser separado somente com o processo moral, nós começamos a ser legalistas, nós começamos a ser fariseus, né? Então, ser santo é muito além disso, irmãos. É algo interior que realmente reflete o seu exterior, se manifesta, é algo que aconteceu no seu interior. E aí, ou seja, nós não buscamos a santificação para ver a Deus. Só é santificado quem viu a Deus. Vocês estão entendendo? Então, nós não buscamos a santificação para ver a Deus. Nós só somos santificados porque vimos a Deus. Então, quem vê a Deus, logo está perto do santo. E logo começa a se constranger. E o seu comportamento muda. Agora, quando nós invertemos esses valores, esses princípios, e começamos a falar, precisamos buscar a santificação, ser separado, porque você é separado. Realmente, eu e você somos separados. Deus nos escolheu. Mas aí nós pensamos, então agora eu preciso fazer coisas corretas. E claro que precisamos fazer coisas corretas. Mas o que nós mais precisamos, além de tudo isso, é não perder Cristo de vista. E nós podemos perder Cristo de vista, irmão? Claro que podemos. Nós podemos perder Cristo de vista aqui, ó. Eu posso estar pregando e ter perdido Cristo de vista. Vocês acreditam nisso? Pedrão estava do lado de Cristo e estava perdendo Cristo de vista. Você lembra em Mateus 16, Pedrão falando assim, Senhor, olha, você não vai se entregar. Você não vai se entregar. Ele fala, para trás de mim, Satanás. E depois ele insistindo para Jesus, eu vou contigo até a morte. Ele estava seguindo a Jesus, mas perdendo Jesus de vista, perdendo o propósito do Cristo. Por isso que a separação, irmãos, ela tem a ver com identidade e tem a ver com propósito. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que, se nós somos escolhidos, eleitos, separados, e agora somos santos, nós precisamos aprender a andar nesse caminho de santidade. Aprender a progredir nesse caminho de santidade, nessa separação. E é muito, muito mais profundo e além do que nós andamos ouvindo sobre santidade. Porque quando nós ouvimos santidade, nós já relacionamos a conceitos morais. E ser santo é ter a fonte alicerçada no seu Criador. Até porque é Ele que é santo, não somos nós. Então, nele, nós somos santos. Amém? Eu queria estar começando nessa introdução aqui, já lendo um texto a respeito do propósito, né? Tem dois propósitos na vida de um cristão. Um nós sabemos aqui que é bem conhecido, que está em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Esse versículo ele é bem conhecido, irmãos, e aqui fala de um propósito de Deus a respeito daquele que Ele chamou. Então, às vezes, se nós seguimos a Jesus e perdemos o propósito ao qual fomos chamados, nós perdemos Ele de vista. Então, se nós somos chamados para que Deus ajude nós no momento de necessidade, nosso foco é esse, nós perdemos Jesus de vista. Claro que Cristo é um Cristo que ajuda nós no momento de necessidades. Ele é galardoador daqueles que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Mas nós temos um propósito eterno. Antes da eternidade, esse propósito estava já estabelecido sobre nossas vidas. Esse propósito tem que ser cravado em nossos corações. E quando nós perdemos esse propósito, perdemos Cristo de vista. Está escrito assim, ó, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está aí o propósito eterno de Deus sobre a vida de todos os cristãos. Tornar todos os filhos que ele elegeu e chamou a imagem e semelhança do Filho dele. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós temos que pensar, nós precisamos aprender dele para ser mais parecido com ele. Isso é ser santo. E o comportamento? O comportamento é consequência desse propósito no qual nós estamos focados. Os comportamentos vão se materializando, vão acontecendo em nossas vidas. Agora, quando nós olhamos para Cristo e falamos, Cristo disse que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente começa a lutar com essas coisas e perdemos o propósito do qual nós fomos chamados. Irmãos, isso é religião. Isso se chama religião. E claro que a igreja ela é exclusiva. Como o pastor falou, ela não segue o pluralismo, né? Ela não faz como as religiões, ela tem um foco. E o foco é uma pessoa.
Ela não tem um conceito em nada, só nessa pessoa. Essa pessoa que nós conhecemos, quando Ele nos chamou e nos revelou que nos amou antes de tudo existir. Que propósito, que coisa grande, profunda, né? Agora, quando nós perdemos Cristo de vista, irmãos, abre em Hebreus. Vocês lembram que Hebreus capítulo 12, tá, irmãos? Está dizendo assim, ó. Ele fala aqui no capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. No capítulo 10, ele vai falar a respeito de alguns irmãos. Presta atenção, no capítulo 10 de Hebreus, antes de a gente chegar no capítulo 12, deixa eu dar um contexto. Ele vai falar de alguns irmãos que estavam abandonando a congregação. E aí ele vai falar de alguns irmãos que historiadores dizem que tinham irmãos que tinham confessado a fé diante de uma comunidade, estavam nessa época indo, por causa do judaísmo, eles iam publicamente negar a Cristo. E eles deixavam a comunidade e negavam a Cristo. E aí no capítulo 10 ele dá uma exortação sobre essas atitudes, né? E aí ele vem no capítulo 11 dando testemunho daquelas pessoas que tinham fé e não alcançaram a promessa. E aí ele cita Abraão, cita Jacó, cita José, Moisés. E aí no capítulo 12 ele vai falando da nuvem de testemunho do capítulo 11. Está dizendo assim, ó, portanto nós também, no versículo 1, tá? Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo no vosso ânimo. Ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, estava falando para o pessoal assim, ó, ainda vocês não chegaram a morrer combatendo, não deram a vida combatendo contra o pecado. E ele fala, considere, irmão, considere, pois, aquele que suportou tais contradições. Considere a Cristo, para que vocês não desfaleçam, não enfraqueçam. E ele fala para eles deixar o pecado e o embaraço. Como que eles falam para deixar o pecado e o embaraço? No versículo 2 está descrito, olhando para Jesus. Ele está falando, é olhando para Jesus. E olhando para Jesus é olhando o seu propósito. 1 João 2,6 fala que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Quando nós pensamos, vamos andar como Jesus andou. É esse que é o foco do cristão. É andar como Cristo andou. Isso é ser separado. Isso é ser santo. Então, ser santo não está ligado somente em comportamento, porque tem as suas motivações e é interior. Então, eu não sei se o pastor está sendo santo no interior dele, mas Deus sabe. Só que se ele não estiver perdendo o Senhor de vista, o interior dele é realmente edificado. E o exterior, com certeza, vai glorificar a Deus. Agora, olhar para Jesus, irmão. Você lembra Isaías 6? Eu nem vou abrir, mas Isaías 6, quando Isaías tem aquele impacto do trono de Deus, e a Bíblia diz que ele viu o Altíssimo sentado no trono. Ele viu Deus sentado no trono. E aí ele diz, ai de mim, que sou homem, pecador, e habito no meio de um povo pecador. E aí vem um anjo, purifica a boca dele. Irmãos, aí vem aquela palavra, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Isaías, ele viu a Deus. Ele teve uma visão sobre o trono de Deus. Quando ele teve essa visão, a vida dele mudou. Ou seja, quanto maior a revelação que nós tivermos da pessoa de Jesus, mais santos seremos. Quanto maior a revelação do propósito qual nós temos, que Deus tem nas nossas vidas, mas santos seremos. Nós vamos crescer, precisamos crescer. A Bíblia diz assim, irmãos, isso é igreja separada, exclusiva, que glorifica o Senhor. E aí você fala assim, Ailton, então tá bom, agora me explica, como podemos ver a Deus? Porque se você está falando que nós precisamos focar em Deus, nós estamos precisando olhar para Deus, não perder Deus de vista. Será que eu tenho perdido Deus de vista? Será que eu tenho perdido Jesus de vista? Eu não tenho, porque eu falo que eu creio em Jesus. Pedro também falava que acreditava em Jesus.
E aí você viu o que aconteceu com ele. Acreditar em Jesus, irmãos, não perder Jesus de vista, é focar tanto na pessoa dele, quanto no seu propósito, qual ele tem para a nossa vida. Então, como nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus através da irmã Leise. Você quer ver Jesus? Olha para a irmã Leise. Hoje eu cheguei aqui e eu vi Jesus. Vi vocês cantando, eu vi o meu irmão aqui, vi um outro irmão aqui. Logo, ver a Cristo é andar em comunidade. Por isso que é uma igreja exclusiva. É uma igreja que anda em família e em comunidade. Por quê? Porque, irmãos, não adianta separar. O pior é que eu me iludi muito sobre isso, sobre andar em comunidade. Porque eu logo quando me converti, eu pensei assim, cara, eu estou num lugar fantástico. Eu estou praticamente no céu. Falam de Deus, falam de amor, e é isso que eu quero. E eu nunca fui recebido em nada na minha vida. Você sabe que quando jovem, eu não sei se vocês passaram isso, eu já passei. Eu fui discriminado, o pastor falou bem aqui semana passada, todos nós discriminamos em algum momento da vida, né? E nós já fomos discriminados, nós já fomos sentindo rejeitado. Então, quando você é jovem, você quer se firmar num grupo, e às vezes você não é bom naquilo que o grupo faz, então você fica excluído. E aí você chega num lugar, por você não ser, sei lá, por você não gostar de tudo que estão fazendo, você também se sente excluído. Às vezes é por aparência, às vezes é por, enfim, por vários motivos. E eu me senti assim, mas quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu me senti inclusivo. Eu senti que a igreja é inclusiva. Eu falei, nossa, aqui é o lugar de amor, é o lugar que Deus nos iguala, é o lugar que nós somos quem podemos ser mesmo. Eu não preciso colocar máscara, eu vou ser isso. Só que quando eu comecei a caminhar, eu vi que também não é isso, que eu vi que na igreja existe as panelinhas, ou não? Na igreja existe. E isso torna a igreja não ser igreja? Não. A igreja continua sendo igreja de Cristo, mas se torna uma igreja menina, criança, matura, precisa crescer. Aí a Bíblia diz em Hebreus 12, que a gente está lendo, que o pai corrige o filho e vai corrigir o filho para ser participante da sua santidade. Então, Deus vai lá e tirando as panelinhas do meio, né, da igreja. E aí eu me decepcionei, porque eu pensava que era tudo amor, tudo amor. Aí uma vez eu estava de madrugada indo para casa, e toda vez eu ia de madrugada para casa, eu ia andando até a Vila das Mercedes. E aí os irmãos passavam assim e ficavam, paz, ninguém me dava carona. Eu quase fui assaltado nessa época. E eu falava, caramba, eu pensava que aqui era um lugar de amor, eu pensava que aqui era um lugar de inclusão, eu estava me sentindo tão acolhido. Aquilo eu bambiei. Aquilo eu falei assim, nossa, então não é o céu. Aí eu falei, então não é o céu. O pessoal também tem uns erros igual os meus. E aí eu comecei a entender, irmãos, que o santo é Deus. Não é eles. Agora, eles também, eles têm parte com esse santo. Então, por isso que nós podemos ver Deus no irmão Ayrton. Porque não é que o Ayrton ele representa toda a santidade de Deus. Mas por ele estar ligado em Deus, tem algo de Deus nele, que eu aprendo, que eu sou edificado. Tem algo de Deus em mim, que vocês aprendem, são edificados, mas tem defeitos no Ayrton, tem defeitos em mim. E aí nós precisamos lidar com esses defeitos e essas diferenças e continuar olhando e não perdendo Jesus de vista. Porque quando nós perdemos Jesus de vista, nós ficamos, então, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ir na igreja. É que você está perdendo Jesus de vista. Você está achando que aqui tem santo, e não tem. E às vezes nós decepcionamos as pessoas, mas aí daqui a pouco o Senhor, que é um pai que corrige e faz nós participantes da sua santidade, vem lá e corrige a gente. E aí, conforme ele vai corrigindo a gente, nós vamos crescendo, né? O que eu tenho sido corrigido através dos irmãos. Agora, por isso, irmãos, que o pastor sempre fala, ser igreja exclusiva é ser uma comunidade. Logo, o pão é nosso, não é meu mais. Logo, quando ele fala da Santa Ceia, e ele fala em 1 Coríntios 11, e ele fala do pecado, que vocês estão comendo indignamente, é porque tinha uma panelinha de grupo de pessoas que eram muito ricas, e tinha outra panelinha de grupo de pessoas pobres. E os ricos se fartavam, e Paulo fala, come em casa. Vocês não estão entendendo o que é igreja, porque o fazer memória de mim tem a ver com partir do pão, ou seja, tem a ver de olhar o seu irmão e compartilhar a vida com ele. É um simbolismo que a gente tem para aprender a compartilhar a vida com os irmãos. Ou seja, ser igreja exclusiva, logo é ser igreja que anda em comunidade e com seus defeitos e acerto cresce, sendo corrigida por Senhor, e o Senhor faz de nós participante da sua santidade. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, então eu acho muito importante nós entendermos isso. Entendermos que nós somos a igreja separada de Deus, e nós temos, sim, que aprender um com o outro. Nós conseguimos ver Cristo um com o outro, mesmo nos defeitos. Mesmo nos defeitos. Ó, eu lembrei de algo agora. O meu irmão esses dias falou algo para mim, ele é web designer. E eu só para você ver, o meu irmão tem muitos defeitos. Você ficar 10 minutos com ele, você vai falar assim, esse cara acha que tem que passar pela cruz, né? Tipo, como eu tenho, sabe? Só que eu sei, cara, eu mesmo no meio dos defeitos da pessoa, eu consigo ver Deus também. Porque você vê que tem defeito, mas tem arrependimento. Tem defeito, mas tem graça. Tem defeito, mas tem atitudes que mostrem a Deus. É assim mesmo. E aí esses dias eu falei para ele me contando que tem um irmão da igreja, assim, que ele trabalha por irmão. Aí o irmão arrumou um serviço, como ele é web design, manda para ele trabalha por irmão. Aí ele falou assim, eu estou trabalhando por irmão, tal. Eu falei assim, que legal. Aí ele falou assim, isso daí dá X por mês. É um valor considerável, né? Eu falei, nossa, que legal. E quanto você ganha? Ele falou assim, não ganho nada. Eu falei, mas por que você não ganha nada? Ele falou assim, não, o irmão está desempregado, eu tenho 3 filhas em casa, eu vou ganhar. Mas você deu limite para isso? Ele, não, estou trabalhando para ele até ele arrumar emprego. Faz de graça. Eu falei, que é isso daí que você está fazendo? Isso daí não acontece aqui na nossa sociedade. Isso daí não acontece. Ele fala, o pão é nosso. Cara, você entende? Aí mesmo nos defeitos, você fala, ali tem Deus, cara. Ali tem graça. Ali tem uma atitude que você fala que o cara está trazendo algo de Deus e colocando em prática. Então, nós aprendemos um com o outro. Então, não perder Jesus de vista. O que é perder Jesus de vista? Hebreus 10, 25. Deixando a congregação, como é costume de alguns. Deixa a congregação, não é que você deixou de ser cristão, mas você está perdendo Cristo de vista. Você está perdendo o foco, irmão. Você está perdendo o foco. Estou deixando por quê? Deixando porque o fulano não olhou para mim, não deu paz. Você está vendo como a gente precisa crescer, amadurecer? Porque o irmão me decepcionou. Tá, ele decepcionou, legal. E você não decepciona ninguém? Eu decepciono. Então, é isso. E é isso que Cristo quer que a gente faça. Você sabe por quê? Porque em Filipenses 3, fala assim de um grupo de pessoas, irmãos, que são amantes de si mesmo, e Paulo fala assim para eles não seguir esse grupo de pessoas. Você sabe por que Paulo fala para não seguir? A Bíblia diz que o Deus deles é o ventre deles. Ou seja, são pessoas que querem caminhar para si mesmo, pensando em si, e não querem nem saber dos outros, não quer saber de comunidade, eles não entenderam o Evangelho. Então, quem é o Deus deles? É o eu, é o ventre deles. Agora, quando nós pensamos que o nosso eu é o nosso ventre, irmãos, nós pensamos logo naquela palavra que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque é isso que Cristo está fazendo. Irmãos, nós nunca vamos mudar o comportamento enquanto esse processo da cruz não vir trabalhar no nosso eu. Porque todos os nossos comportamentos é fruto da nossa dependência de si próprio. Todos os nossos comportamentos são fruto da nossa dependência de si próprio. Quando o nosso coração começa a se constranger e depender de Deus, nós somos menos ansiosos, não estou falando que não vai ter ansiedade, nós somos mais corajosos, mais confiantes. Isso é fruto da dependência de Deus. Isso não é uma fala, isso é um processo. Isso é algo que encarna em nossos corações e nossas vidas. Então, quando nós pensamos em não perder Jesus de vista, de novo, é a comunidade. Segundo, quando nós perdemos Jesus de vista, somos igreja separada, exclusiva, eleitas, mas nós podemos perder Jesus de vista quando nós não buscamos, nós não nos posicionamos a respeito daquilo que ele já revelou, daquilo que seu pai já falou. Nós começamos a andar pelos nossos próprios, não só caminhos, mas nossas próprias manias, nossas próprias rotinas. Cara, não tem como você vir para Cristo e a sua rotina continuar a mesma. A sua agenda agora tem que ser alterada, e a agenda agora começa a mudar mesmo. Então, por exemplo, quando nós não temos mais disposições, quando nós não temos mais disposição para parar 10, 20, 40 minutos que eu vou falar aqui, para ouvir a palavra de Deus, nós estamos perdendo Jesus de vista. Não, nós estamos perdendo Jesus de vista. Eu não tenho paciência de ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é ouvir o santo.
Ouvir a palavra de Deus é ouvir aquilo que realmente vai trabalhar em nosso coração e vai falar para o eu assim, ó, agora existe um Senhor na sua vida. Então, ouvir a palavra de Deus. Olha como que as duas coisas estão juntas, gente. Santidade e comunhão. A gente está falando aqui de identidade, porque está falando de propósito, tá? O qual Deus nos chamou. E em Pedro também fala que ele nos chamou para anunciar, né, as virtudes. Agora, nós estamos falando de propósito, de identidade, porque nós estamos falando de propósito, tá? O qual Deus nos chamou, nos elegeu. Mas nós estamos falando de santidade e nós relacionamos santidade com comunhão. A igreja santa é a igreja que anda em comunidade, é a igreja que compartilha a vida e o pão. Seja com a comunidade da fé, quanto com as pessoas que não conhecem a Deus. Abre em João 17. Olha como essas duas coisas estão ligadas. Ó, João 17, vamos ver a partir do versículo 17, porque ele fala o que santifica o ser humano, né? Tanto que Jesus ele mesmo fala que os discípulos estavam limpos pela palavra dele. Então, por quê? Porque o que é santidade? Santidade é ouvir e cumprir a palavra de Deus. É mais simples do que... E quem ouve e cumpre a palavra de Deus, logo é separado da corrupção do mundo e dos seus próprios conceitos. Quando nós pensamos em corrupção do mundo, nós já pensamos no outro. Mas, irmãos, se separar de alguém é mais fácil do que se separar de si mesmo, dos seus conceitos e das suas ideias, das suas ideologias. E deixar que o evangelho trabalhe dentro de você. Então, olha aqui, ó, ser participante da sua santidade. João 17, 17, está falando assim, ó, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo. Olha Cristo falando. Cristo precisava se santificar a si mesmo, irmãos? Ele fez isso por causa de nós. Aí ele fala assim, ó, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Comunhão, tá? Ele está falando de santidade, aí ele vai falar de comunhão agora. Todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Como que Cristo é em Deus? E como que Deus é em Cristo? Como que é esse negócio? Né? Ele fala assim que ele está orando para que nós sejamos um, como o Pai é nele e ele no Pai. Como que é essa comunhão entre eles? Você entende que é algo bem profundo? Essa comunhão é na sua plenitude, irmãos. Na sua plenitude. Tudo que Deus é, Cristo é. E tudo que Cristo é, Deus é. E aí ele fala isso de nós. Ele está orando para que isso aconteça entre nós. Ó, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí ele fala de missão. Né? Porque o mundo só vai glorificar Deus quando vê nós andando em unidade como família. Como filhos chamados de Deus, à imagem e semelhança do seu Filho, onde glorifica a Deus, porque está ligado no santo, e é corrigido pelo santo, e se torna participante da sua santidade. Então, de novo, a comunhão, ser santo, é andar em comunhão. E saber lidar com as diferenças, crescer nas diferenças. O ferro afia o ferro, né? A gente precisa crescer nas diferenças. As diferenças geralmente nos separam. As diferenças tinham que nos unir. Você vê como que é o inverso? As diferenças deveriam fazer a gente crescer. Porque se Deus quer te exercitar paciência, tem que logo ter um chato na igreja. Se Deus quer exercitar para você perseverança, tem que ter aquele irmão que vai desanimando você. Que isso acontece. Então, as diferenças tinham que fazer nós crescermos, mas isso nos separa, E você vê como que o conceito de santidade, às vezes, nós estamos entendendo errado. E logo, quando nós temos as nossas diferenças, o que a gente pensa? Vou deixar de ir para a igreja. Em vez de, nas nossas diferenças, nós nos juntarmos mais, nós nos separamos. E nós perdemos Cristo de vista. Porque o propósito de Deus é que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo e andamos em unidade, como a gente viu em João 17. Isso é ser igreja exclusiva. E a igreja, quando ela é exclusiva, ela não tem orgulho próprio, né? Porque ela sabe que ela só é isso porque ela está perto do santo. E ela entende o propósito. Eu só estou sendo isso porque Cristo está me trazendo para perto dele.
E se Cristo está me trazendo para perto dele, como ele está me trazendo? Através de um irmão, eu aprendo de Cristo. Através da palavra, eu cresço em Cristo. A palavra me limpa, a palavra fala comigo, me traz o constrangimento e o arrependimento. Através da oração, eu tenho contato com ele agora para falar das minhas mazelas e dos meus pecados. Ou seja, tem esses veículos que Cristo, esses meios, na verdade, que Cristo já falou conosco, e o cristão já sabe, e é nesses meios que nós somos cooperadores. Nós precisamos não perder Cristo de vista. Se você não perder o Cristo de vista, você não vê a hora de começar o culto no domingo para ouvir falarem dele. De quem que vai falar? É de Cristo? Fala, pode falar. Tem gente que você vai falar de Cristo, irmãos, você vê o olho da pessoa brilhar. Você vê a pessoa lagrimejar assim, ó. Aí você fala, cara, essa pessoa aqui dá até vontade. Agora tem pessoa que você vai falar de Cristo, parece que você está falando do Neymar. A pessoa está distraída, sabe? E isso é perder Cristo de vista. Isso é entrar no automático. Isso é entrar no... a igreja de Apocalipse perdeu Cristo de vista. E aí só vai vir a exortação sobre a igreja. Não porque Deus está querendo rejeitar, mas Deus está querendo corrigir para fazer eles participantes da sua santidade. Então, participante da santidade não é só mudança de comportamento, mas é não deixar a mudança de foco e motivação com a qual nós fazemos as coisas. Seja nos relacionamentos de marido e mulher, seja no fazer alguma coisa na igreja, seja no ajudar alguém, seja no trabalho, seja no tratar os filhos. A motivação tem que ser Cristo. Quando a gente perde Cristo de vista e começa a pegar, exemplos de outros... alguns outros exemplos que tem aí pelo mundo, que agora não pode a lei da palmada, então a gente segue a lei da palmada, a gente segue essa lei, então a gente não corrige nossos filhos com tapa mais. É perder Cristo de vista, irmão. Cristo fala assim, se tiver que corrigir, corrige, mas você não pode se exaltar no seu ânimo a ponto de matá-lo. Então Cristo está aqui falando sobre isso. Então não perde Cristo de vista pelo pluralismo, pelo que a sociedade fala. Nós precisamos ter um foco. Para você ver como essa questão de santidade, ela é de exclusividade e santidade, ela é bem pertinente aos dias de hoje. Por quê? Porque numa sociedade que se diz cristã, como o Brasil, um país que se diz cristão como o Brasil, como temos tanta corrupção? Como que o cristão vem de ser de pirata? Você entende? Você sabe por quê? Aí você chega na casa do irmão, e eu não estou querendo acusar, não. Quiser ver se é depurado, pode ver. Eu não tenho... Por isso que eu estou falando, a questão não é medo do pastor, medo do Ailton, ou o pastor ir lá e ver algum defeito meu, ele vai ver mesmo. A questão não é essa, a questão é a gente perder Cristo de vista. É isso não incomodar a gente. Essas coisas não incomodar a gente é perder Cristo de vista, galera. Então tipo assim, quando o cristão vem de ser de pirata, aí você fala assim, cara... Será que o cristão não leu 2 Coríntios 8:20, que fala, zelamos pelo que é honesto, não somente diante de Deus, mas diante dos homens? Aí eu já cheguei a ler esses versículos assim, e falei assim, cara, isso daqui é muito sério, né? O Paulo está falando, ser honesto diante de Deus e diante dos homens, integridade, porque o nome de Deus pode ser glorificado ou blasfemado através de nossas vidas. Então, a santidade é um veículo, é um modo o qual Deus se mostra à sociedade, através de nós. Então, como a sociedade vai ver Deus? Vai ver Deus quando o Ayrton fizer negócio com alguém. Eles vão ver como Deus faz o negócio. Como a sociedade vai ver Deus? Quando um jovem da igreja começar a namorar como Cristo namora. Aí os outros jovens vão falar, cara, estou vendo Jesus namorando. Então, a sociedade ela vê Deus quando vê nós sendo participantes dessa santidade. E aí, para você ver, gente... Eu tive um amigo, eu tenho um amigo, faz tempo que eu não vejo ele, que ele estava num processo, hoje ele está casado, e ele conta esse testemunho, por isso que eu até vou citar esse testemunho. E ele falava assim para mim, na época de solteiro, ele falava, eu não aguento, eu estou explodindo, é coisa de jovem, explodindo, estou quase subindo pelas paredes. E aí eu falava assim, cara... Eu vou falar o que para ele? Não pode ficar pegando um monte de menina, não pode fazer isso. Isso ele sabe que não pode. Ele é crente, irmãos. Ele lê a Bíblia, ele vai lá em casa e a gente lê a Bíblia junto. Lia, né? Aí o que acontece? Ele sabe disso. Só que eu só falei para ele assim, faz o seguinte, cara, toda segunda tem um culto aqui em casa. Vem aqui em casa, fica com a gente. Vamos cultuar.
Aí ele, tá bom. Aí ele começou a ir lá em casa, a gente cultuava, no final da hora da palavra, a gente orava por ele e tal. E eu achei bem interessante, você vê, ele estava se esforçando para ser santo, você vê que ele tinha vontade disso. Mas aí ele falou assim, Ailton, estou lendo Isaías 53, estou meditando, estou dias lendo Isaías 53, que você sabe que Isaías 53 fala a respeito da crucificação, do sofrimento, que Jesus iria vir a passar, né? E aí ele falou assim, não, eu tô lendo, eu estou meditando. Eu falei, isso aí, continua, irmão, vem aí e tal. Ele brincava com meus filhos, nós orava, toda segunda era a mesma coisa. Aí teve um dia que ele chegou lá em casa e falou assim, Ailton, meu, é o seguinte, você não sabe o que aconteceu esse final de semana. Eu falei, fala aí. Ele falou assim, cara, eu, como sempre, saí com uma menina, fui, chavequei, estava lá tudo certo, tudo resolvido. A gente estava a ponto de ir para o final, né, das coisas. E aí ele falou assim, cara, você acredita que eu olhei para ela e eu não consegui tocar nela? Eu comecei a chorar e falei assim, o Senhor ama você. Não faça isso. Me perdoa por estar induzindo você a fazer essas coisas. E ele falou assim, eu comecei a falar de Jesus para ela, cara, e ela começou a falar que sentia um vazio no coração, porque ela sai com vários homens, e ela sentia sempre esse vazio no coração. E os dois começaram a chorar e oraram junto, vestiram a roupa e foram embora, não aconteceu nada. Irmãos, ninguém estava perto dele. Mas ele estava ali, irmãos, nos seus erros, nos erros das pessoas. Geralmente, o que acontece quando o pecado bate na nossa porta? O que Adão fez? Adão fez o quê? Se escondeu de Deus, não é? Nossas atitudes não podem ser a mesma de Adão. O pecado bateu na sua porta, agarra a Deus. Agarra. Tem aquele louvor que as meninas cantam, né? Santidade. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Olha aqui, esse louvor é bíblico, irmão. Se o meu corpo errar o caminho, eu não tenho que se esconder, não. Não sou Adão, irmão. Você é escolhido. Você é igreja exclusiva. Você é escolhido. Não corre. Aí você chega, não, pastor, agora eu vou morar na igreja. Ah, não pode, irmão. Não, pastor, eu vou morar lá embaixo, mas eu não posso, eu preciso ouvir o dia inteiro que eu preciso. Eu preciso me aproximar dele, eu preciso estar em todas as reuniões. Eu preciso não perder ele, eu tenho perdido ele de vista, eu preciso de ajuda. Eu preciso dele. De vez em quando você entra em umas reuniões de terça-feira, tipo, pela correria, você está ali todo triste, meio angustiado. Aí daqui a pouco vem a palavra, aí você vai falando, você vai brincando com os irmãos, você vai orando, aí você sai ali diferente, parece que você veio para a igreja. Então, a tendência nossa é correr, né? Porque isso é da nossa natureza, e o pecado que está dentro de nós. Irmãos, Jesus fala assim, cara, vocês precisam chegar até mim. E aí ele fala para Pedro, você não vai conseguir, Pedro, sem mim você não pode fazer nada. Fala para os discípulos, e Pedro acha que pode. Aí depois ele chega para Pedro e fala, tu me amas, Pedro? Agora, antes você andava como você queria, agora vai ter um que vai estender as suas mãos. Ou seja, alguém vai te guiar. Para com esse negócio de achar que você consegue. Você precisa de mim, Pedro. E eu acho que as pregações hoje sobre exclusividade está muito moral. E está pouco cristocêntrica. E por estar pouco cristocêntrica, Cristo no centro, nós acabamos, logo, se esforçando para mudar. E claro que nós temos a nossa parte de realmente vigiar. Vigiar é com nós. Orar é um testemunho de dependência de Deus, e vigiar é um testemunho de quem já entendeu que não confia em si mesmo. Então tem que ficar alerta. Né? A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, vigiar e orar faz parte. Vigiar faz parte da nossa posição. E orar faz parte daquele que já entendeu e viu a Deus, que não depende de si mesmo. Agora, eu vi a Deus, eu sei que eu dependo dele. Então, eu oro. Agora, essa igreja, quando ela se torna exclusiva, por que ela automaticamente ela já vai começar a ser uma igreja inclusiva? Por quê? Porque ela para de segregar. Porque ela vê agora que o irmão dela, o próprio irmão dela, ela tem defeito e ela também tem defeito. E os dois estão sendo corrigidos por um pai que corrige o filho, que está fazendo os dois ser participantes da sua santidade. Então, ela não tem no que se gloriar. Ela sabe que agora ela só é o que é porque ela está perto do Cristo que uniu
e fez de todos nós um, como Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e fez nós essa comunidade. Então, agora ela se torna uma igreja inclusiva, porque agora ela fala assim, cara, meu parente não é cristão. Tá bom, seu parente não é cristão. Só que o que faz você ficar longe dele? Talvez é os gostos, né? Às vezes o que eles curtem não é o que realmente... a igreja ela tem princípios, é inegociável, né? Nós não participamos, né, do sistema que às vezes o diabo governa e as pessoas participam. Só que nós temos que separar, irmãos, sempre separar. Para ser uma igreja inclusiva, nós precisamos separar o que é comportamento da pessoa. O comportamento nós não aprovamos e nós não entramos nesse tipo de comportamento, mas a pessoa nós amamos. E como nós demonstramos isso? Quando nós paramos para ouvi-las. Quando nós paramos, quando a santidade, quando a separação é realidade em nossas vidas. Quando a separação é realidade nas nossas vidas, eles falam assim, ó, eu queria ter uma família como esse irmão tem. Eu vi uma menina falar assim, eu não acredito mais em Cristo, só que tem uma pessoa que eu vejo que ela segue a Cristo, que ela tem uma paz. Eu estou querendo conversar com ela sobre isso. Porque essa pessoa que tem paz, ela mostrou Deus. Você entende? É porque ela não perdeu Cristo de vista. E aí, é natural, você mostra Deus. É natural. E às vezes nós mostramos nós mesmos, né? Quem somos. Porque falar que a gente vai mostrar Deus 24 horas é mentira, né? Tem atos nossos que realmente mais escandaliza a Deus. Tem alguns atos nossos que escandaliza. Só que aí que está o problema, aí que está a maturidade, irmão. Mesmo naquilo que nós escandalizamos, nós podemos mostrar a Deus. Como? Nos arrependendo. Se você não perdeu Cristo de vista, você vai se arrepender. E a pessoa vai falar assim, cara, ele fez uma bagunça aqui, ó, na vizinhança. Só que eu vi ele depois pedindo desculpa. Importa, importa. Porque ele é um cara que não anda só com a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é um espelho e mostra quem ele é. E aí sim, agora faz sentido. O Deus que ele fala, que ele serve, que ele prega, né? E essa igreja se torna inclusiva. Por quê? Porque agora a santidade faz com que as pessoas vejam a Deus, né? Então, como nós devemos tratar as pessoas, seja negro, branco, homossexual, seja... Jesus era inclusivo. A mulher samaritana, os judeus não falavam com a samaritana, né? Jesus não estava nem aí para a religião. Jesus não estava nem aí. Olha que interessante. Jesus chega para o jovem rico lá em Marcos 10, e Jesus fala assim, cara, a Bíblia diz que ele vem lá, como eu faço para herdar a vida eterna, tal. Ele vem falando sobre coisas do céu, aí Jesus joga para ele, você segue os mandamentos, e aí ele fala que segue, aí a Bíblia diz assim, Jesus muito o amou. Jesus não rejeitou aquele cara, Jesus só propôs, porque o Evangelho ele tem uma proposta. Hoje em dia me dá dor no coração, quando a pessoa só falta se ajoelhar para outra receber a Cristo. Mas você vem. O Evangelho não é isso. O Evangelho tem uma proposta, e a proposta é negue-se a si mesmo, cara. Existe um rei, existe um Senhor, ele te ama, ele morreu por ti. Agora, se você não quiser, não tem problema. Se você não está disposto, é porque você não se converteu. Porque se o Espírito te tocar, você vai mudar. Você vai querer, você vai visualizar, você vai ter ele na vista, nas suas vistas. Você vai ter ele. Então, assim, não diminua o Evangelho. O Evangelho ele é de Deus, ele não é nosso. Então, nós abordamos as pessoas, e mesmo que essa pessoa não queira, ela vai ver Deus. Ela pode não querer, irmãos, mas na nossa caminhada, ela vai ver Deus. Vai passar muitos anos, e a pessoa vai falar assim, cara, aquele cara que se mudou desse lugar, ele era uma bênção nesse bairro. Essas pessoas viram Deus. E é muito, muito interessante esse negócio de ver Deus através de nossas vidas, e que assim, é algo bem natural que nós não percebemos, né? Quando você força e quer mostrar Deus, é porque você não tem. Eu já entrei muito nessa onda por entender errado o Evangelho. Eu entendia muito errado, então eu me esforçava para mostrar alguma coisa para alguém. Mas no fundo, na hora que ia ver, a pessoa conseguia ver quem eu sou mesmo. E aí eu decepcionava tanto a pessoa quanto eu. Então, ver a Deus, irmãos, é você ter paciência para ouvir alguém,
porque você não está preocupado somente com os seus interesses. E aí, agora, o seu ouvido agora se abriu, né, para ouvir alguém. Porque quando nós estamos preocupados com nossos interesses, nós não estamos... Você já viu quando você fala com uma pessoa e a pessoa está assim, ó? Aí você já percebe, essa pessoa não tem preocupação sobre o que eu estou passando. Ela está fazendo isso, e isso é um desafio, gente. Eu sempre falo, a nossa mente está sendo treinada nesse mundo de loucura das redes sociais, esse mundo capitalista, esse mundo de ter, esse mundo que eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Tudo você faz, a cada 5 minutos você faz uma coisa diferente. Logo, quando você para conversar com alguém, você não tem paciência nenhuma, seu coração está cheio de ansiedade. De novo, perder Cristo de vista. Quando a gente fala de perder Cristo de vista, irmãos, a gente já pensa em pecado, né? Mas distrações, a Bíblia diz de embaraço. Em Hebreus 12, quando a gente leu, fala para a gente largar o pecado e o embaraço. Porque quando nós formos ser uma igreja inclusiva, se a gente não tem paciência de ouvir, e tem gente que fala, viu, irmãos? Tem gente que fala, muito. Você vai ouvir, a pessoa fala e não para de falar, e não deixa nem você falar. E é isso. É isso. É ser igreja inclusiva. Por que eu vejo a Deus quando eu converso com o pastor? Porque parece que eu sou a única pessoa do mundo falando com ele. Isso me dá, cara, eu preciso aprender isso. Eu não tenho paciência muito de ouvir muito tempo. Ó, tá vendo? Que o pastor, sem falar, ele testemunha e mostra a Deus. Você entende? Eu vi a paciência do Dimas, no dia da feijoada. Eu falei, cara, esses caras são muito de Deus. Eu não estava nem no coisa, eu sou muito agitado. Eu preciso aprender isso com eles. Talvez tenha algumas coisas que eles precisam aprender comigo. E é isso. E a gente vai vendo Deus. E aí a gente vai caminhando com esses irmãos, ouvindo o que eles falam, eles vão ouvindo o que nós falamos, nós vamos crescendo em santidade, sendo essa igreja exclusiva, para se tornar inclusiva. Porque agora, como nós ouvimos Deus e não perdemos Deus de vista, logo as pessoas vão ver Deus através de nossas vidas. Quando nós ouvimos elas, quando nós abençoamos elas, nesse momento de pandemia. O que tem de pessoas... Irmãos, a gasolina está R$5. O mercado, eu não sei o que está acontecendo, irmãos. Os caras estão assaltando sem arma. Está uma coisa séria. E o que vai prevalecer nessa terra? Qual é a esperança? São os justos. São nós. Que se Deus sinalizar para a gente alguma coisa, a gente vai ter que tirar... vai ter que tirar o pão? Não, vai ter que repartir o pão. A gente vai ter que fazer isso. Mas não tenho para nós. Só que o que você tem é porque veio, porque Deus te deu. Então, se Deus te deu, tudo que Deus te dá e você acha que é para você, então isso não é bênção. Porque quando é bênção, logo é para compartilhar. Se é bênção, não é seu. Então, se é seu, então não foi. Se é seu mesmo, então tá bom, irmãos. Pode ser seu, não foi Deus que te deu. Agora, a gente consegue compartilhar com todo mundo? Não. Por isso que nós somos uma igreja onde que nós vivemos em comunidade, cada um... vai crescendo em Deus, nós vamos nos ajudando, e talvez vai ter pessoas que vai ficar sem ajuda. Talvez fique, porque nós precisamos crescer. Se tem pessoas que não estão sendo assistidas pela comunidade, logo é porque nós precisamos crescer. Isso não é motivo da pessoa se afastar. Isso é motivo da pessoa continuar focando e não perdendo Cristo de vista, porque senão, se ela perder Cristo de vista, ela vai querer se afastar. Nós precisamos ser essa igreja exclusiva para se tornar inclusiva. Porque não tem como ser inclusivo se nós não somos essa igreja exclusiva, que cresce nesse processo de santificação, entende a sua identidade, o propósito qual foi chamado. Qual que é o propósito qual nós somos chamados? Tanto para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, quanto para ser imagem e semelhança do Filho dele. Agora, quando nós pensamos e perguntamos para os irmãos para que nós somos chamados, os irmãos até bambeiam, não sabem responder, porque nós associamos Deus com o que Ele nos dá. Não com aquilo qual Ele nos chamou, segundo o seu propósito, antes da eternidade. Então, nós já falamos, Deus é aquele que nos abençoa. E é uma mentira isso? Só que não foi isso, Ele não te chamou para te abençoar. Não foi para isso que Ele te chamou. Abençoar é uma consequência de quem está em Deus, lógico. A bênção corre atrás de nós, né? Não é nós que corremos atrás da bênção. Então, quando nós falarmos agora sobre santidade, eu queria que vocês tivessem esse foco. A Bíblia ficou de ponta cabeça. Eu queria que nós entendêssemos esse foco. Santidade não é para ver a Deus. Santidade
é para quem viu a Deus. Quem viu a Deus, logo, Isaías já não é mais o mesmo. Foi um dos maiores profetas. Porque ele viu Deus assentado no sublime trono. Sublime trono, né? Então, logo, quando Isaías viu, mudou a vida dele. Quando Paulo, ele cai lá, né? Não sei se é cavalo, se for cavalo ou não, pouco importa. Tem uns que falam que é cavalo, tem outros que falam que não, mas ele caiu por terra. Em Atos 9, quando ele cai por terra, ele chega e fala assim, ó... ele cai, aí ele fala assim, quem é Senhor? Letra maiúscula. Ele está reconhecendo que ali é algo que aconteceu ali, que é algo, revelação, é algo de Deus. Aí Jesus fala assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo a igreja, arrastando os cristãos de casa em casa. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo não estava perseguindo Jesus, mas tem uma coisa. Quem persegue a igreja, logo persegue o cabeça, que é Cristo. Você entende como é comunidade? Que quem se levanta contra vocês, se levanta contra o próprio Deus. Nós somos representantes de Deus, irmãos, aqui na terra. Então, olha como que Paulo, Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo. Você está me perseguindo. Aí caiu a ficha de Paulo. Ele tem uma família. Ficha caiu, né? Ele tem uma família. Ele não chamou indivíduos, porque eu estou perseguindo uma galera aí que estão falando dele. Então, ele tem uma família. E você sabe o que é família, né? Mexer com família é fogo. Agora, imagine mexer com a família de Deus. Você vê que a importância, né, de a gente crescer nesse processo. Por quê? Porque, de novo, quando nós entendemos que quanto mais nós vemos a Deus, Paulo mudou a vida dele. Quanto mais nós vemos a Cristo. E de novo, né, como nós somos participantes nesse processo de ver a Cristo? 6. Como que nós somos participantes nesse processo de ver a Cristo? Claro que ver a Cristo é uma revelação dele para nós. Mas Paulo fala assim, ao mesmo tempo, ele fala que tem uma natureza nossa que combate contra aquilo que Deus quer mostrar para nós e fazer a gente crescer. E ele fala assim, ó, eu esmurro o meu corpo e ponho a servidão. Então, ele fala a respeito dessa luta. Agora, nós temos responsabilidade e nós precisamos nos posicionar nesse processo de ver a Cristo. Primeiro, se nós perdemos ele de vista, precisamos nos arrepender. Segundo, se nós perdemos realmente a paciência de estudar, de ler as Escrituras, como a gente viu, santifica... Irmãos, o que purifica o jovem os seus caminhos? A irmã leu, Salmo 119, versículo 9. Observando-vos segundo os seus mandamentos. E às vezes a gente fala assim para o jovem, você não pode ficar passando a mão nessa menina. E o jovem vai fazer o quê? Vai passar a mão na menina. Por quê? Porque não é o mandamento que faz ele não passar, é ele tendo Cristo em vista. Quando ele perde Cristo de vista, logo o mandamento não faz sentido para ele. Mas quando ele está com Cristo em vista, logo, agora, quando ele faz assim, irmãos, o que vai acontecer? Vem um constrangimento. Ou até ele pode fazer, mas depois ele chora. Porque ele vai lembrar, ele vai ver Cristo falando com ele. Então, o que nós precisamos fazer? A nossa tarefa, a nossa lição de casa é não deixar os pequenos grupos, não deixar de ler as Escrituras, não deixar de buscar as Escrituras, não deixar de nos posicionar em oração, de pedir ajuda, no primeiro conflito que a gente tem entre comunidade, a gente fala, vou largar tudo, procura ajuda, pede perdão, se reconcilia, não tem outro caminho, é o caminho do seu eu. Pensa assim, toda vez que eu pensar ao contrário do que o Ailton está falando, que as Escrituras falam, é o meu eu falando. E Jesus falou que ninguém pode seguir a ele com o eu. Então, quem quiser vir após ele, negue-se o eu, o si mesmo. Então, é isso. Quando o nosso eu falar, a gente fala assim, calma, isso daqui eu já reconheço, precisa reconhecer a si próprio, isso daqui é o meu eu. Então, eu não vou fazer isso. Logo, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai parar e falar assim, o meu eu está falando, né? Mas eu vou parar e fazer o que ele fala, porque não importa mais o meu eu. Paulo, quando ele fala, irmãos, que ele esmurra o corpo dele, e ele fala de um alvo em Filipenses 3,13, ele fala assim que, deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as que vão diante de mim, prossigo para o alvo. De novo, ele está falando de Cristo em vista. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus!
Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Espero que os irmãos em casa não tenham dormido, porque tem uns irmãos aqui que dormiu, mas é assim mesmo, a gente às vezes está cansado e dorme. Irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu espero que a palavra possa ter sido uma palavra de exortação e arrependimento para nós. Se você tem realmente perdido Cristo de vista, né? Irmãos, espero que Deus tenha falado no seu coração. Nós estamos aqui, precisamos nos arrepender. Eu preciso, vocês precisam. Nós precisamos crescer no Senhor. Andar em comunidade, buscar as Escrituras, não perder o foco. A gente fazendo a obra de Deus, fazer a obra de Deus, eu não gosto de limitar a obra de Deus somente em vir aqui pregar, né, e falar alguma coisa a respeito de Jesus. Eu acho que fazer a obra de Deus é algo bem maior, bem mais abrangente, como cuidar dos filhos, como amar a mulher, como Cristo ama a igreja, sujeitar os mais velhos, enfim. Morrer todo o nosso eu no nosso comportamento diário. Então, assim, mas quando nós pensamos em fazer toda essa obra de Deus nesse quesito abrangente, nesse conceito que abrange todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos analisar se em alguma área de nossas vidas nós temos perdido Cristo de vista. Quando eu estava lendo e preparando essa ministração, eu estava pensando a respeito de algumas áreas que eu tinha perdido Cristo de vista. Porque perder Cristo de vista, o cristão não perde totalmente, né, irmãos? Eu estou falando que o cristão perde Cristo de vista no sentido de algumas áreas onde que ele não coloca Cristo. A Bíblia diz em Tessalonicenses, irmãos, que o Senhor, para a gente não enganar nenhum irmão em nenhum negócio. Olha que interessante, porque Deus é vingador dessas coisas. Que nós não estaremos enganando ao irmão, mas sim a Deus. Olha que coisa interessante, né? Para você ver como que a Bíblia abrange esse tema de exclusividade, santo e santidade em todas as áreas das nossas vidas, né? Se nós estamos fazendo algum negócio com o irmão e está passando a perna do irmão, e não é passar a perna quando você é desonesto, mas é você querer levar vantagem. Tudo aquilo que você quer levar vantagem e você sabe que você está explorando alguém, isso se torna um pecado, que é fruto do seu eu. E tudo que vai começar na carne, vai terminar na carne. Então, tudo que tem uma motivação, que você não coloca o Senhor como motivação, como que eu vou cantar? Eu vou cantar para os irmãos achar que eu tenho uma voz bonita? Como que eu vou pregar? E aí, pastor, o que você achou da minha pregação? A motivação está sendo na carne. A motivação, irmãos, é algo que está no seu interior. Talvez você perdeu Cristo de vista porque as suas motivações perderam Ele de vista. E talvez eu tenha perdido Cristo de vista em algumas áreas da minha vida. E Paulo fala assim que, olha, ele esquece essas coisas, ele prossegue para o prêmio da vocação. Ele prossegue para o alvo. Paulo tem um alvo. E a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Paulo tem um alvo e você e eu tem que ter esse alvo, irmãos. A gente está vivendo tempos difíceis. Tempos que o amanhã não sei se vai chegar para mim ou para vocês. E são tempos de aquebrantamento, irmãos. São tempos de a gente refletir. Eu gosto de falar sobre a morte, não porque eu desejo que alguém morra, mas eu gosto de falar sobre a morte que me traz um sentimento de eu não estou no controle. E aí é esse sentimento que Deus quer que esteja nos nossos corações, de nós precisamos depender dEle. O salmista fala assim, me faça conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Então, olha os tempos que a gente está vivendo, tempos de enfermidade, tempos de doença, tempo de a gente entender que nós não somos dependentes de nós mesmos. Os ricos já estão começando a entender isso, né? Que o dinheiro deles não salva eles do coronavírus, não. Que ao mesmo tempo que a enfermidade atinge o pobre, atinge o rico. Nesse sentido, amém.
Nesse sentido, irmãos, nós precisamos refletir e falar assim, irmãos, sinceramente, Deus é poderoso e faz todo mundo igual. Todo mundo é igual diante de Deus. Não tem um intelecto maior nem menor. Vamos orar e agradecer a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu queria orar aqui pela vida também do irmão Tadeu e a sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Nos perdoa, Deus, se nós temos perdido o Senhor de vista, Deus, nos perdoa. Eu acho que cada um de nós tem algo a pensar sobre isso. Em qual área de nossas vidas temos perdido o Senhor de vista? Porque só o Senhor é santo e pode fazer com que nossas atitudes, comportamentos, fala, pensamentos sejam purificados. Nos perdoa, Deus, se nós temos meditado pouco na Sua palavra. Isso é um testemunho de que nós não acreditamos que ela nos limpa. Perdoa-nos, Deus, por nos distrairmos. Perdoa-nos, Deus, porque o Senhor nos chamou para ser a imagem e semelhança do Seu Filho. E às vezes o foco de nossas vidas continua o mesmo. Eu e eu. Nos perdoa por isso também, Deus. Obrigado por ter nos chamado, Deus. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido. Obrigado, Deus, por ter nos tornado essa igreja exclusiva e ser participante da Tua santidade. Para que nós possamos ser inclusivos e entender, Deus, que assim como o Senhor nos acolheu, como nós somos, mesmo com nossos pecados, nossos erros, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Nós podemos olhar para as pessoas que ainda não Te conhecem e acolher essas pessoas, socorrê-las, abraçá-las e ter paciência com cada uma delas, porque o Senhor tem conosco. Perdoa-nos, Deus, porque nós não temos sido assim. Perdoa-nos, Deus. Eu Te peço, Deus, que o Senhor, através das Escrituras, através dessa reflexão, o Senhor anime-nos, nos dê ânimo, Deus, nos dá força, assim como o Senhor exortou a igreja no livro de Hebreus, que o Senhor nos dê força, ânimo, que o Senhor nos traga, Senhor, em nome de Jesus, a esse posicionamento, Senhor, esse posicionamento de santidade, esse posicionamento de entender o quanto nós somos santos somente em Ti, que nossas motivações sejam modificadas para a Tua glória. Nós intercedemos pelo irmão Tadeu, pela família dele, Te pedimos a Tua bênção, Te pedimos, Senhor, que o Senhor restaure, que o Senhor, se tiver enfermidade, o Senhor cure, que o Senhor dê ânimo para o Seu servo, que o Senhor traga todos, Senhor, aos pés do Senhor, que a luz do Evangelho resplandeça sobre a família do Tadeu, e que a luz do Evangelho resplandeça sobre nossos filhos, sobre cada uma de nossas famílias, Deus. Que a luz do Evangelho resplandeça neste momento, Senhor, nos fazendo justo e tomando posse dessa palavra, Deus, e praticando a justiça. Praticando a justiça nesses tempos difíceis, Senhor, esses tempos em qual a dor, Senhor, a enfermidade, a perda tem operado no coração da humanidade. Que o Teu Espírito toque nessas pessoas, cure, restaure e se revele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus.